da chegada dos portugueses ao Brasil, a vida dos povos indígenas mudou. E eles nunca foram realmente valorizados da forma devida por serem os primeiros habitantes do Brasil. Quando nós observamos, mesmo após a independência, após a república, as políticas indigenistas que existiam, que existem até os dias de hoje, nós vamos ver que, de fato, a cultura indígena não é valorizada. Se nós observarmos o primeiro órgão que foi criado, pelo menos na teoria, para proteger os povos indígenas, em 1910, que foi o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, né? Esse órgão, ele não tratava os índios, né, e a sua cultura com o devido respeito. Na verdade, esse órgão, que vai existir de 1910 a 1967 e vai anteceder a FUNAI, acaba utilizando, né, o contato com os indígenas para uma certa política, né, voltado muito mais para a política do que para a valorização dos indígenas. Valorizar o indígena estava fazendo parte de uma política do Ministério da Agricultura, do governo, e eles, na verdade, não eram valorizados de fato. Inclusive, os indígenas eram vistos pelo SPI como um povo a se civilizar, né? Então, o SPI continuava reproduzindo aquela mesma ideia do povo europeu quando chegou aqui no Brasil, que achava que tinha que catequizar os povos indígenas, que eles não eram civilizados o suficiente, que eles eram selvagens, que eles tinham que aprender modos. Então, essa é a política que está por trás da formação do SPI. Quando nós observamos sobre o contato com os povos indígenas, nós podemos citar aí o Marechal Rondon. O Marechal Rondon, ele teve um papel muito importante na inserção dos índios nesse processo de valorização, mesmo que na teoria, porque a partir da instalação das linhas de telégrafos, né, pelo interior do Brasil, ele teve bastante contato aí com esses indígenas. Depois da fundação do SPI, os indígenas eles passaram a ser tratados como os primeiros habitantes do Brasil, mas como eu disse, não como pessoas em si, não como uma cultura em si, mas como brasileiros que estavam sendo tutelados, né, e ensinados, né, a ser realmente brasileiros pelo Estado. Essa política, ela não vai mudar muito, né, durante os governos que vão se passando. Não vai mudar de 1900 a 1967. Pelo contrário, mesmo com a criação da FUNAI em 1967, nós podemos ver que até os dias de hoje não há uma valorização dos povos indígenas. Por exemplo, na era Vargas, ele implementou várias políticas, né, relacionadas aos povos indígenas, mas são políticas que colocam esses povos indígenas sobre a tutela do Estado, né, colocando-os como incapazes, colocando-os sobre a tutela federal, para que o próprio SPI, antes, né, da FUNAI, conseguisse administrar esses povos indígenas, como se eles não tivessem condição de responder por si mesmos, como se eles não fossem tão capazes de si como os outros brasileiros. Então, a gente sempre vê uma certa discriminação. Nós podemos observar com a criação da FUNAI que não mudou muito. Existem muitas questões Nós podemos observar as questões ligadas aos povos indígenas atualmente, que eles ainda não são valorizados, né? A partir da Constituição de 1988, foi demarcada as terras indígenas, mas existem vários grupos que tentam explorar as riquezas das terras indígenas, né? Então, a FUNAI, ela não funciona de fato como um órgão de proteção. Os povos indígenas, ultimamente, eles têm se mobilizado bastante para lutar pelos seus próprios direitos. Mas nós podemos observar ao longo da história brasileira que eles não foram valorizados e não tiveram seus direitos defendidos da forma devida.